Bom, nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a proposta hoje é falarmos o Espírito Santo em nós. O que o Espírito Santo provoca em nós? O que quer provocar em nós? Quais são as ações, reações? É claro que você já tem esse entendimento, mas não custa a gente lembrar que tudo que nós falamos aqui nunca se esgota o assunto. Eu sempre tenho dito, como que fosse aí um prelúdio daquela matéria que é, por assim dizer, ministrada. Nunca também foi, nunca é e nunca será nossa proposta esgotar o assunto, principalmente quando a gente fala no Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, tá? Então a gente tem esse entendimento. Inicialmente temos o texto de João capítulo 3, é aquele texto que Jesus tem uma conversa ali teológica com o religioso Nicodemos, e no capítulo 3, verso de 5 a 8, é o nosso texto inicial. Acompanhe comigo a leitura. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aqui no caso, Espírito Santo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda ou não se admire pelo fato de eu ter dito ou ter declarado: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, esse texto, se você puder e quiser. Vamos orar, mas não antes também de reforçar aqui um aviso muito importante para a movimentação na caminhada da nossa igreja. Amanhã, portanto, 17, às 18h30, vamos ter o nosso primeiro ensaio, primeiro de muitos ensaios, do coral de 78 anos. No dia 20 de fevereiro será o dia do aniversário da nossa igreja, aniversário de organização desta casa. Será um domingo, exatamente no dia do aniversário, então nós vamos celebrar um culto ao nosso Deus, um culto de aniversário, e estamos aí restaurando o coral, convidando aí os irmãos e irmãs que participaram das versões do coral nesses 78 anos, para estar junto com a gente nessa edição especial, que na verdade, mas é um prelúdio dos 80 anos. Nós já estamos nos programando aí para os 80 anos. Então, o coral de 78 esse ano, coral de 79, presbítero Ney, ano que vem, e aí uma grande festa dos 80 anos, aquele grande coral, e eu creio que vai ser bênção. Vamos começar agora, 2 anos antes, e vai ser bênção também, porque você vai estar com a gente. Amém? Esse amém não está muito convicto. Você está aí? Amém? Glória a Deus, então. Vamos orar, queridos. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra, pela oportunidade e privilégio de poder estar aqui te servindo na tua casa com alegria, juntamente com os meus irmãos, a família da fé, esses que estão aqui presencialmente, amigos visitantes queridos e também aqueles que nos acompanham pela internet. Que Jesus o Cristo Nazareno cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isso para a glória de Deus Pai, incluindo nesta oração também a oração de intercessória pela nossa irmã missionária Marta, que está também lá em Adamantina, na nossa igreja filha, ministrando a tua palavra. Abençoa também a saúde, nosso irmão presbítero Johnny e todos aqueles que estão aí acometidos desse Covid, ó Deus. Nós pedimos a restauração da saúde, força física, ó Deus, e pedimos ao Senhor que cuide de cada irmão, cada irmã, Senhor, que estão aí em recuperação. Assim nós oramos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor Deus é fiel, como nós lemos, ouvimos e cremos. Tudo isso para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Como você tem acompanhado, nós começamos esse ano falando de algo diferente, de tudo o que temos ouvido
em nosso meio cristão, por ocasião da transição de um ano para o outro. Muitos falam de tudo e de todos, compartilham, por assim dizer, receitas prontas, passos para o sucesso nisso, naquilo, mas raramente comunica-se sobre o Espírito Santo. Mas nós, porém, começamos diferente aqui nesta casa. Começamos o ano diferente aqui nesta igreja. Porque nós somos chamados para fazer a diferença. Nós temos esse entendimento profético, esse posicionamento do Espírito Santo, que nós somos chamados para fazer a diferença. Quando eu falo nós, você entende que somos todos nós, enquanto igreja, todos os cristãos. Se nós somos, então, a ideia, a premissa é que se nós fomos chamados para fazer a diferença, nós não podemos ser iguais. Nós temos que ser e fazer diferente. Eu creio que você está aqui, participa com a gente desta casa, porque você tem esse entendimento de que você foi chamado por Deus. Tem sido capacitado pelo Espírito Santo de Deus para ser e fazer a diferença. Porque se for para fazer igual, nós não temos razão de estar aqui. Mas nós começamos o ano falando da importância do Espírito Santo no novo ano. Acompanhei também a presbítera Cida ministrando sobre esse tema, e isso tem trazido esse discernimento e esse direcionamento de continuarmos nesse caminho. Eu falo isso porque sem o Espírito Santo nós não fazemos nada. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, não faremos nada e não iremos a lugar nenhum, porque o Espírito Santo é tudo na nossa vida. Amém ou não? Por isso eu quero compartilhar com você nesta noite sobre algumas ações poderosas do Espírito Santo em nós, e eu convido você a prestar um pouco atenção maior nos verbos de ação, daquilo que o Espírito Santo faz realmente, como nesse fazer perceberemos essa força poderosa, essa ação poderosa, de uma forma muito prática, quando observamos então os verbos de ação. Primeira máxima que eu quero compartilhar, repartir com vocês aqui nesta hora, vocês também que estão aí pela internet, é que o Espírito Santo em nós, ele cria um movimento que nos renova e nos sustenta. Cria em nós um movimento, esse movimento nos renova, esse movimento nos sustenta. Se você observar em Gênesis 1, verso 1 e 2, o texto diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Em outras palavras, era um caos total. Trevas cobriam a face do abismo. Mas o texto sagrado diz também que o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Se movia sobre a face das águas. A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia está aqui em Gênesis 1. O Espírito Santo apresenta-se como ali uma de suas principais características, ou o Espírito Santo é apresentado aqui em Gênesis 1, revelando uma das suas principais características, que é movimentar alguma coisa. O Espírito de Deus se movia ou se movimentava sobre a face da terra. E a partir de então deste relato vamos observando todas as ações, tudo aquilo que ia sendo feito, sendo construído, sendo formado, sendo gerado. Isso me leva a crer, ou me leva a perceber que Deus está em constante movimento. Ao ler a Bíblia você percebe que Deus nunca está parado. Deus nunca fica inerte. Deus nunca fica esperando as coisas acontecerem.
Deus age, meus irmãos. É aquilo que é a típica expressão do que nós estamos comumente dizendo aqui. Vamos para cima, porque Deus vai para cima mesmo. Ele age. Deus é movimento. O reino de Deus, ele está em movimento. Por isso, temos dito também que a igreja não pode ficar parada. A igreja precisa acompanhar o movimento do reino. Não é um movimento de ventos e doutrinas. É um movimento do reino de Deus, porque Deus está em constante movimento. Deus é ação. No relato de Gênesis e também todo o Antigo Testamento, fica claro, pelo menos para mim, toda essa movimentação do Espírito Santo. Você percebe a partir do relato de Gênesis, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, movendo-se sobre a caótica massa do universo e presente em toda parte, em todos os passos, em todas as ordenanças que Deus estava dando, estava presente ali o Espírito Santo moldando, modelando, formando, criando. Nós, ao ler o texto de Gênesis e todos os outros textos do Antigo Testamento, vamos perceber, que o Espírito Santo é a fonte da vida física, intelectual e moral de todas as coisas. Perceberemos também que o Espírito Santo produz efeitos sobrenaturais e habita com o povo de Deus. Transmite poderes como força, vigor, sabedoria. O Espírito Santo inspirou os profetas. Tanto é verdade que quando o rei Davi teve aquele deslize, por assim dizer, em desobediência e também em incredulidade, naquela ocasião com Betseba, aquela falha, mas ele faz ali o escrito do Salmo 51, já arrependido. E ele, tanto é verdade da presença do Espírito Santo na vida dele, tanto ele sabia da importância do Espírito Santo nele, que ao escrever o Salmo 51, ele fala no verso 12 ali: não me repulses da tua presença, não me retires, Senhor, o teu Santo Espírito. Porque Davi sabia o que era governar, ser um rei sem a presença do Espírito Santo, porque ele já tinha visto o terror acontecer com aquele que antecedeu o rei Saul. Ele jamais queria isso para o ministério dele. Jamais ele queria ser um rei sem o Espírito Santo. Mas ele falhou. Mas ao falhar, se arrependeu. E ao se arrepender, ao escrever o Salmo 51, ele cita a importância do Espírito Santo na vida dele. Ele tem esse entendimento que eu tenho, você deve ter também. Imagino que você tenha. De que sem o Espírito Santo não somos nada, não fazemos nada, não falamos nada, não vamos dar um passo sequer se não estivermos com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele é o nosso amigo, o nosso principal conselheiro, ele é tudo da nossa vida. Ele é tão importante que quando Jesus, ele comunicou a sua partida, a sua morte na cruz, é óbvio também que ele apontou para a sua ressurreição. Ele dizia: vocês não vão ficar órfãos, eis que enviarei, do grego halos, da mesma espécie, um consolador amado. Ele estava referindo-se ao Espírito Santo de Deus, que ficaria ali com os discípulos, para consolar, para trazer força, esperança, vigor, energia, para que eles fossem empoderados e impulsionados a fazer a diferença pelas quais eles tinham sido comissionados. Então, a partir desse entendimento, vem o Espírito Santo naquela revelação profética, anunciada em Joel capítulo 2, e traduzida em Atos capítulo 2. E a partir de então, o Espírito Santo começa a agir na vida deles, a partir deles e apesar deles. E nós somos fruto desse evento chamado Pentecostes. Então, o Espírito Santo faz tudo quanto é necessário para a obra do seu reino. Já nas páginas do Novo Testamento, o Espírito Santo ocupa-se do reino do Messias, previamente anunciado, e o Espírito Santo vai cuidando da sua própria dispensação. Nas páginas do Novo Testamento, você observa que o Espírito Santo atuou na concepção miraculosa do nascimento do menino Jesus.
o menino Deus ou Deus menino. Aliás, no Novo Testamento, o Espírito Santo é mencionado mais frequentemente do que no Antigo Testamento. Somente o Espírito Santo cria em nós um movimento que nos renova e nos sustenta. Você vai observar em João capítulo 3, verso 5, o texto que lemos, que Jesus, naquele diálogo com aquele religioso que pensava que sabia tudo, que era um convencido, mas um não convertido, diz a história por Flávio Joséfo que ele havia se convertido, mas ele não tinha coragem de confessar ou publicar Jesus Cristo ali, de forma pública, como seu Senhor e suficiente Salvador. Por isso que ele tem esse diálogo, porque ele tem essa dúvida, porque a religião havia embutido nele algo somente natural a respeito de Deus. Mas quando ele tem esse encontro com Jesus, e aí naquela discussão teológica, Jesus responde para ele: olha, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando aqui para aquele religioso Nicodemos, do renovo, da renovação, da importância de se permitir ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, para tirar essa casta ou casca que seja religiosa e se converter verdadeiramente, entregar-se verdadeiramente a Deus, através de Cristo. E um dos significados da palavra renovar é fazer de novo, consertar, reparar. É exatamente isso que o Espírito Santo de Deus nos oportuniza. Quando erramos, quando falhamos, o renovar, consertar, corrigir a rota, reparar, fazer de novo. Há momentos que é necessário fazer de novo. Somente o Espírito Santo nos sustenta nas nossas fraquezas e nos faz resistir no dia mau. Veja comigo Romanos 8, 26. Vai dizer que o apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, verso 26. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conforme o rei Davi também escreveu no Salmo 139, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, ou seja, pelos cristãos, de acordo com a vontade de Deus. Grife essa expressão que é o Espírito Santo que intercede por nós. Grifa aí, por favor, para que você não incorra no erro de achar que há uma outra intercessora, ou um outro intercessor, né, Renato? Como dizem por aí. Porque preste bem atenção, se você pensar, tão somente passar pela tua mente, que possa haver uma outra pessoa, vamos colocar dessa forma, que intercede por nós, você anula totalmente a obra de Jesus, a obra de Deus em Jesus na cruz. Quem intercede por nós é o Espírito Santo. Não há nenhuma outra pessoa. A Bíblia não relata nenhuma mulher, nem um homem que tem esse poder de interceder pelos santos que são os cristãos. Intercessão junto ao trono de Deus. Você está entendendo isso, né? Nós oramos aqui, intercedemos uns pelos outros no âmbito natural, no sentido ali da oração. Mas estou falando de algo sobrenatural. É o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E isso, não sei se você sente, mas isso nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque há momentos que você passa dificuldades, que eu passo dificuldades, que nós não temos às vezes nem palavras para orar. Sim ou não? Temos que ser sinceros. E é o Espírito Santo que ora por nós, diante do trono da graça de Deus. Isso, eu vejo nisso o sustento de Deus, que no original grego significa dar toda a assistência contra qualquer oposição. Eu repito, dar toda a assistência contra qualquer oposição. Olha que tremendo isso. É o Espírito Santo que faz isso.
Não sou eu que consigo vencer as minhas crises, suportar as minhas fraquezas, vencer nas minhas adversidades, não. É o Espírito Santo que está em mim, age por mim e me sustenta, ou seja, me dá toda a força que eu preciso contra qualquer oposição. Primeiro nós precisamos vencer o desafio de ordem interna, que é a nossa natureza pecaminosa, que é inclinada para o erro. E depois então vamos vencer os desafios de ordem externa, que são causados pelo diabo e pelas nossas próprias tribulações. A falta de fé, por exemplo. Então, nós precisamos vencer. Primeiro, na ordem interna, significa que a mudança para a vitória começa de dentro para fora. E quem faz essa obra auxiliadora é o Espírito Santo em nós. Ele cria um movimento que renova as nossas forças, faz-nos suportar as nossas fraquezas. Segunda máxima, projete aí. Vocês estão comigo? Estão entendendo, sim ou não? Vamos ler juntos. O Espírito Santo em nós. Vocês estão aí? O Espírito Santo em nós tira-nos da acomodação, livra-nos da procrastinação. É um palavrão no final ali, né? Por isso que a gente tem que ler para falar certo. O Espírito Santo faz isso. Tira-nos da acomodação e livra-nos da procrastinação. Porque a acomodação gera muitas coisas ruins na nossa vida. Sim ou não? Entre elas, a procrastinação. Procrastinar é ficar adiando para depois. Deixar sempre para depois o que se pode fazer agora. Procrastinação é classificada na Bíblia como um pecado. Mas não é um pecado qualquer, é semelhante à feitiçaria. Você sabia disso? E olha, preste atenção, lá em Apocalipse tem uma lista lá daqueles que não herdarão, não entrarão no reino. E dentro dessa lista está ali os feiticeiros, não herdarão o reino. Então, preste atenção, se a procrastinação ela é semelhante ao pecado da feitiçaria, você já entendeu o recado. Aí era a hora de você dizer misericórdia, né? A Bíblia é repleta também de instruções, principalmente quando nós vamos ler escritos do apóstolo Paulo, quando fala-se, principalmente no texto em Efésios, da armadura de Deus, da luta contra as milícias celestiais, das hostes espirituais da maldade. E o apóstolo Paulo, ele é bem enfático quando ele refere-se que há realmente fortalezas, cativeiros espirituais, ou seja, o mundo espiritual ele é tão real quanto. Paulo fala de coisas que nos querem prender e tentam nos escravizar. Isso que vem do mundo espiritual da maldade. E muito disso se dá pelo fato das pessoas procrastinarem algo em suas vidas. Ou seja, dão brecha, dão aberturas, e vai se criando então essas fortalezas, esses cativeiros espirituais, essas prisões espirituais, e isso aprisiona as pessoas em uma fortaleza ou em um cativeiro, por exemplo, o cativeiro do medo, a fortaleza do medo. Eu conheço pessoas que até fazem projetos lindos. Alguns até fazem promessa para o ano que se inicia. Mas na hora de realizá-los, são tomados pelo medo que os paralisa. Tem casos, meus irmãos, que é a própria pessoa que não se move mesmo. Fica inerte, fica parada. É vencida pelo medo que, consequentemente, também foi, ou provenientemente do cansaço, do desânimo. Ou talvez recebeu uma palavra de desânimo, uma palavra que a inferioriza, e a pessoa é tomada por esse medo que paralisa. Ela mesma não se move, fica inerte, mas tem casos
que são forças espirituais do mal, que impedem a pessoa de avançar, que impedem a pessoa de vencer, que atrasa o crescimento dessa pessoa ser bem-sucedida na vida. Então eu tenho dito para vocês que vencer não é fácil, minha gente. Vencer não é fácil. A Bíblia diz, e eu creio que em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas vencer não é fácil. Somente com o Espírito Santo nós vencemos o medo, a barreira do medo. É ou não é? E eu creio que em nome de Jesus Cristo essa mudança é possível de ser realizada. Vencermos não só o medo, mas tudo aquilo que nos impede de avançar, de crescer, de prosperar na nossa vida espiritual e em todas as áreas. Basta a gente se permitir. Dizer, eis-me aqui, Espírito Santo. Cuide de mim, trate comigo. Quando nós somos dominados, vamos falar um pouco mais da acomodação, mas quando nós somos dominados pela acomodação, a nossa vida cristã não cresce. Ela fica parada, fica inerte, a gente se acostuma com aquela vida medíocre. Porque mediocridade é viver na média. E as instruções de Cristo era que nós superássemos a mediocridade, vivêssemos no sobrenatural, não na mediocridade e muito menos na inferioridade. Por isso as instruções sempre de Cristo, olhar para as coisas, olhar para cima, olhar para as coisas que estão adiante de vocês, olhar para as coisas que estão no alto, olhar para as coisas do alto. A Bíblia nunca vai nos ensinar a olhar para baixo. A Bíblia nunca vai nos instruir a ficar parados, inertes. E muito menos andar para trás, ou olhar para trás. Pode perceber. Aliás, em Lucas 9,62 tem uma sentença muito cruel ali, que fala, aquele que começa a arar a terra e para, olha para trás, fica inerte e não anda mais, ele não é digno de entrar no reino. Mas o Espírito Santo pode mudar toda e qualquer situação. Ele trabalha em nós, reativando valores perdidos, nos empoderando para sair da zona de conforto e partirmos para a zona de confronto. É Ele que nos faz ir para cima, como eu disse, repito, e faz valer a pena a vida que Deus nos dá. É o Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, que fala diretamente ao nosso coração e nos convence a vencer a tentação da acomodação e nos livra da procrastinação. Nós ficamos muitas vezes adiando muitas coisas que nós sabemos que faz bem para nós, sabemos que faz bem para a família, sabemos que faz bem para a igreja, sabemos que faz bem para o nosso próximo, é ou não é? Ficamos muitas vezes adiando muitas coisas, deixando para fazer as coisas no outro dia. Mas quando nos damos conta, passou anos e não fizemos nada. Procrastinação, feitiçaria. Percebam como o Espírito Santo procura convencer o nosso espírito de que precisamos mudar de direção, corrigir a rota, sair da acomodação. Vamos lá para Atos 16. Versos 6 até 10. Em Atos 16, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Concluindo, grifa essa expressão aí na sua Bíblia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Percebe o mover do Espírito Santo?
corrigindo a rota. Eles queriam ir para uma direção, eles estavam até bem intencionados. Com certeza estavam. Aliás, eles queriam ganhar o mundo da época. Mas a cosmovisão de mundo da época é bem diferente da nossa cosmovisão de hoje. Eles não tinham essa concepção que nós temos da totalidade que o mundo é, geograficamente falando. Eles tinham a dimensão que era grande, era imenso, mas não como nós temos hoje. Acesso a mapas, a geografia, até viagens, alguns até foram por diversas partes do mundo. Mas a intenção deles era ganhar o mundo para Jesus. Mas eles tinham essa mente de iniciação. Mas vem o Espírito Santo, presta atenção que esse texto é bem forte. Eles tinham essa mente de iniciação, mas eles precisavam de uma mente de conclusão. O Espírito Santo precisava corrigir a rota ali. Mas eles tinham que manter a boa intenção, a humildade e a submissão na missão. Então por isso que eu vejo aqui no verso 10, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho, nesse exato momento eles saem de uma mente de iniciação e passam a ter uma mente de conclusão. É isso que eu creio que nós precisamos ter nessa igreja. Mente de conclusão, porque gera segurança, gera confiança, gera certeza de que nós estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, no tempo certo. A presbítera Cida mencionou a respeito de Shiloh há pouco, que é proveniente de Gênesis 49:10, de Josué também, Jeremias, tantos. Davi fala de Shiloh. É a nova área de expansão desta casa. E eu volto a dizer, ontem nós estivemos lá um pouco. Se você vai àquele lugar e visualiza a terra, você está míope espiritualmente. Você tem uma mente de iniciação. Mas se você vai, está aberto lá, e você já visualiza a escola, creche para idoso, lugar para caminhada, campo de futebol, várias coisas construídas, você já tem a mente de conclusão. Quando você fala, mas os meus filhos não vão estudar aqui, você tem uma mente de iniciação. Mas quando você fala, eu vou trabalhar junto com os meus líderes, para que os netos dos meus netos, os filhos dos meus filhos, possam desfrutar de uma escola presbiteriana nessa cidade, de um centro de convenções que vai abençoar essa região, de lugares que vão ser acessíveis ao público, aonde as pessoas vão conhecer a igreja por aquilo que ela realiza, não só por aquilo que ela prega, por aquilo que ela faz de diferença na cidade. Você já tem uma mente de conclusão. E é bom que você visite essa área. É bom que você permita que o Espírito Santo entre com uma metanoia no teu cérebro e faça você transicionar de uma mente de iniciação para uma mente de conclusão. E que você se ajunte a nós para fazermos o que é para Deus. Tudo isso que eu estou falando é gerado pelo Espírito Santo, porque é Ele que dá essa certeza revelada em ações que geram frutos para o reino de Deus. Estamos conversando essa semana com o pastor Fábio, vocês conhecem aqui, o pastor Fábio e a Carol, eles têm 2 crianças, e a Carol estava dizendo o quanto é importante, diferente, bênção, poder educar suas crianças no colégio presbiteriano lá em Prudente. E eu disse, nós vamos ter isso lá em Oswaldo Cruz. Nós vamos oportunizar para as nossas crianças, eu não sei se é dessa geração, mas nós vamos oportunizar um colégio presbiteriano aqui nessa cidade. Nós vamos trazer isso para cá, viu, Maísa? E eu falo isso com muita tranquilidade, viu, Daniel? Porque nós temos os melhores, maiores profissionais dessa cidade dentro desta igreja. Professores, educadores, pedagogos, e temos de tudo aí, né, Cris Delmont? E vamos que vamos. Porque isso é visão de reino. É mente de conclusão, não é mente de iniciação. E aqueles discípulos passaram a Macedônia. Se você tiver oportunidade de conhecer um pouco mais da história, você vai perceber que foi a partir desse fato, Letícia, que o Evangelho chegou até nós.
Pelo simples fato deles passarem a Macedônia, o evangelho se expandiu para o mundo todo, chegando até aqui em Oswaldo Cruz. Por causa do Espírito Santo. De uma correção de rota, dada, ministrada pelo Espírito Santo e aceita pelos liderados. O Espírito Santo produz uma experiência impactante, capaz de tirar a pessoa da acomodação e livrá-la da procrastinação. O Espírito Santo atua, restabelecendo a trajetória de vida espiritual progressiva. E eu encerro com Apocalipse 3, 14 a 16. Leiam comigo que o Espírito Santo em nós aquece nossa vida espiritual e livra-nos da queda espiritual. É forte, mas vale a pena reler. Aquece nossa vida espiritual e livra-nos da queda espiritual. Lá em Apocalipse 3, você conhece essa história, essa carta. A carta do Espírito Santo à igreja de Laodiceia. No verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém. Jesus Cristo, em Apocalipse, nas 7 cartas, ele é traduzido, descrito como o Amém. Toda vez que você ler o Amém, você vai entender que é Jesus Cristo. Estas são as palavras, então, de Jesus Cristo, ou o Amém, testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, ou seja, as obras da igreja. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você já imaginou uma igreja prestes a ser vomitada da boca de Deus? É essa igreja em Laodiceia. Então o Espírito Santo está oportunizando uma conversão, uma mudança de rota, um reparo, um conserto, um nascer de novo. Estão entendendo? E esse texto nos alerta o perigo de esfriarmos na nossa vida espiritual. Mais que isso, de nos tornarmos mornos e, consequentemente, a queda espiritual. Então, o Espírito Santo, ele aquece a nossa vida. Ele livra-nos da queda espiritual. Porque uma pessoa fria é aquela pessoa que perde o prazer nas coisas de Deus. Ah, eu não tenho mais vontade de ir na igreja. Ah, na célula eu não vou não, porque eu já participei da célula muito tempo atrás. Eu já sei como é que é. E liderança, então, não quero nem chegar perto. É sempre a mesma coisa. Ah, culto de terça-feira, para que eu vou no culto de terça-feira? Você já tem o culto no domingo? Mas às vezes dentro do domingo não vem, né? Ah, não, hoje é tão gostoso, a gente choveu, né? Então a gente assiste pela internet, porque agora tem isso, tem aquilo. Sempre tem desculpa, sempre fica procrastinando. E sempre vai ter um motivo para a gente não vir à igreja. É só você buscar que você vai encontrar. É um parente que chega, é isso que acontece, é aquilo que... Se você não tomar posicionamento, você não vai a lugar nenhum. Inclusive nem trabalhar amanhã. Só que você tem que trabalhar, porque você acha que aquilo é importante. Mas quando é as coisas de Deus, fica em segundo, terceiro, até último plano. Misericórdia, uma coisa dessa. Mas a verdade é que uma pessoa fria é essa pessoa que perde o prazer nas coisas de Deus. Mas e o morno é pior, não é? O morno é pior, porque o frio pelo menos ele já decretou que ele é. Ele é frio. Ou quente, ele já é quente mesmo, ele está ali no fogo do Espírito Santo. Mas o pior mesmo é ser morno. O crente espiritualmente morno é atraído pela natureza pecaminosa e passa a andar no limite. Não é nem na mediocridade. É pior do que andar na mediocridade. Mas, à luz da palavra de Deus em Apocalipse, esse tipo de crente é rejeitado. Você procura saber o que é, estou prestes a vomitar, ali é uma expressão até um pouco respeitosa do narrador. Mas a máxima aqui, a tradução é, você está sendo rejeitado da igreja. E vai ser vomitado da boca do Senhor. É essa a palavra. Estou prestes a vomitar, quer dizer, sentindo náuseas, aquela coisa ruim.
É ou não é? E é assim que Deus se sente quando vê uma igreja com pessoas mornas. Mas somente o Espírito Santo desperta-nos desse sono espiritual, projeta Efésios 5,14 ali, Mateus. Somente o Espírito Santo nos desperta esse sono espiritual profundo, que nos conduz para uma mornidão espiritual e gera uma queda espiritual. Então o Espírito Santo vem aquecer nossa vida, aquecer nossa alma, nosso espírito, a nossa vida cristã, vem restaurar o nosso primeiro amor, para que não incorramos no erro de entrar nessa frieza espiritual que gera essa mornidão, ou essa mornidão que gera essa frieza e que nos aniquila através de uma queda. Efésios 4, ou melhor 5,14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amados, a questão da queda espiritual é um assunto de extrema urgência, principalmente nesse tempo de confusão que nós vivemos. De Covid-19, de variante X, de Y, de não sei o que, de vacina, e as pessoas não sabem o que vai acontecer mais. Porque o último estado do cristão que apostata da fé é tornar-se pior do que o primeiro. Você sabia disso? Quer ver comigo lá em 2 de Pedro 2,20? Até 22, 2 de Pedro 2,20 em diante. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, ou seja, nas contaminações, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as coisas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. Aí ele cita lá atrás o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Em outras palavras, eu não entendi isso, eu vou tentar explicar. É melhor que não tivesse convertido a Cristo, que não tivesse aceito a Jesus, não tivesse entregue sua vida a Deus. Melhor que ficasse lá logo no inferno. Melhor que ficasse lá no convencimento de uma religiosidade sufocante. Porque quando você entrega sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo, o Espírito Santo transforma o seu ser, muda o seu caráter, te dá uma razão nova para a tua existência. Você sabe por que você está aqui. Você vive em função de alguma coisa que é para Deus. Você conhece o caminho da justiça, você é revelado para você a verdade que é Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Você tem algo novo, o Espírito Santo te move de uma forma diferente. Você vive aquilo que é denominado de o primeiro amor. Você faz coisas para Deus que nem você imaginava que você iria fazer algum dia. Você conversa com alguém, você ora por alguém, mas lá na frente você observa que os frutos daquele trabalho que você faz no Senhor não é vão, e você começa a receber informações de que as pessoas estão sendo abençoadas pelo simples fato de você existir. Mas aí vem o pecado da desobediência e a incredulidade é pior. E aí você vira um descrente. Então esse texto está dizendo que é melhor que você não tivesse convertido. Melhor que ficasse lá na lama. Então estamos vivendo dias de realinhamento, de reposicionamento, dia de acerto, de conserto com Deus, com a igreja, de caminharmos de mãos dadas, em uma única direção, debaixo de uma visão. Você viu, o Espírito Santo desceu ali numa visão para Paulo, direcionou eles e não houve nenhum questionamento. Passe-nos a Macedônia, eles simplesmente passaram, eles não questionaram, não, mas nós estávamos tudo pronto para ir para Trode, para ir para tal lugar, lá não. Eles simplesmente seguiram a visão do Espírito Santo revelado na vida do líder. Então, se você chegou até aqui com Deus, continue a partir daqui com Deus. Não retroceda. Não é esse negócio, eu vou dar um tempo, não. Irmãos, nós não temos mais tempo para perder tempo.
Nós temos que andar no tempo de Deus, porque o reino está no movimento. Não, eu vou dar um tempo da igreja, vou dar um tempo das células. Conheço pessoas que falam assim, eu só vou participar dessa igreja quando mudar essa liderança. E essa liderança já mudou 3, 4 vezes e a pessoa não voltou até hoje, Renato. Conversa esfarrapada. Nós devemos ser a mudança que queremos ver. Em outras palavras, o cristão, se não toma cuidado, é levado à apostasia, negando completamente a fé, e ele é condenado. Por isso que aqui o apóstolo Pedro, olha quem está falando, o apóstolo Pedro, hein? Que negou a fé em Cristo. Vocês se lembram disso? Mas foi antes da conversão, gente. Depois da ressurreição, ele se converte, se torna um homem de Deus, e escreve isso, porque por experiência própria. Mas aí, o apóstolo Paulo em Romanos 6, 23, vai dizer assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o diabo, em outras palavras, ele vai nos tentar sempre a apostatarmos da fé, a abandonar Jesus, esquecer esse negócio de igreja. Aí a pessoa fala assim, igreja sou eu, igreja somos nós, eu aqui na minha casa sou igreja, não preciso de igreja, de instituição. E aí vai se esfriando, vai entrando na mordidão espiritual e vai apostatar da fé, aí vem a queda espiritual. Aí a Bíblia diz, está condenado, o salário do pecado é a morte. Mas o Espírito Santo convence, ele age em nosso interior, livrando-nos dessas tentações de apostatarmos da fé. Por isso que a gente tem que se apegar ao Espírito Santo. Por isso que nós temos que ficar alertas, irmãos, vigilantes e atentos às ciladas que o inimigo lança como oportunidades. Quero concluir dizendo que a queda espiritual pode levar uma pessoa sim à apostasia. Eu já vi muitos acontecer isso. E ao afastamento de Deus e ao afastamento das pessoas. Quando você observar as pessoas se afastando das outras, se afastando da igreja, é bem provável que essa pessoa esteja a um passo da queda espiritual, por conta da apostasia. É preciso trazer de volta, é preciso resgatar, trazer de volta para a comunhão, resgatar. Porque se você não preocupa-se com a salvação do seu próximo, você precisa rever a tua salvação. O Espírito Santo tem o poder de restaurar, como vimos hoje, de renovar, de falar diretamente ao espírito do homem, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. E hoje nós percebemos um pouquinho mais que o Espírito Santo em nós, ele cria um movimento que nos renova e nos sustenta. Basta nós nos permitirmos. Porque o Espírito Santo não é intruso. Ele é gentil, ele convida, ele é educado. Mas nós também vimos que é o Espírito Santo que tira-nos da acomodação, livra-nos dessa maldição da procrastinação, de ficar adiando. E eu acho que todos nós temos um pouquinho disso. E por fim nós vimos que é o Espírito Santo que aquece nossa vida espiritual e livra-nos de uma queda espiritual. Eu não sei se você percebeu, mas o Espírito Santo está a favor de nós, quer nosso bem. E por isso nós queríamos perguntar, algum desses pontos, se algum desses pontos você identificou que você precisa mudar na sua vida, se você identificou, eu pergunto se eu posso orar por você. Ou se eu posso orar com você. Amém? Colocamos de pé.
Nós não podemos incorrer no erro, enquanto igreja, de pegarmos a Bíblia e vermos a Bíblia como um livro de autoajuda. Mas nós precisamos revelar a ajuda que vem do alto, que está sobre a vida da igreja. E o Espírito Santo está aqui para ajudar a igreja. E não está aqui para atrapalhar. Há um professor de seminário que sempre nos dizia: eu nunca vi o Espírito Santo dividir a igreja. E a pessoa fala assim: foi bom que dividiu, né? Porque assim prega o evangelho mais rápido, Jesus volta. Conversa fiada. O Espírito Santo nunca dividiu a igreja. Pelo contrário, ele uniu. Unificou as línguas, trouxe entendimento, para que aquilo que fosse falado fosse entendível a todas as pessoas. O Espírito Santo sempre vai estar a favor da expansão do evangelho, do crescimento exponencial da igreja. É Ele que nos convence do pecado. Ele está à disposição da nossa casa, da nossa família. Basta a gente querer. Correção de rota. Estamos no início do ano ainda. Dá tempo. Temos o ano todo pela frente. Mas se a gente olhar para Deus e para a igreja e dizer assim: o que eu posso ter dessa igreja? Conversa fiada. Mas o que eu posso oferecer para essa casa? Eu tenho que fazer um curso aqui, um curso ali. Isso é bom. Mas qual o proveito espiritual você vai tirar de tudo isso? Isso vai alimentar a tua fé? Vai contribuir para a sua salvação? Ou vai te afastar mais de Deus e das pessoas? Talvez é necessário a gente inverter as prioridades. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu não devolvo o dízimo, eu não dou o dízimo, né? Como se dízimo pudesse dar. Mas a pessoa, na sua humildade, diz: eu não dou o dízimo porque não sobra. Não vai sobrar mesmo, porque Deus não é prioridade. Mas coloca Deus como prioridade. Pode ser que não sobre, mas não vai faltar. Isso eu te garanto. É só você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas que você precisa já estão sendo acrescentadas. Não é prova de Deus. Deus não precisa provar nada para ninguém. Desfrute dele em fidelidade, lealdade. Inverta os valores. Coloque Deus em primeiro. Depois a sua família. Depois as igrejas. Amém, amados? Não é nenhuma receita pronta não, é apenas uma dica. Vamos orar? Qual é o motivo da tua oração? Senhor Deus, eu quero orar aqui por mim, por as pessoas que estão também na internet, uma grande multidão que nos acompanha. Depois de uma palavra, Senhor, tão dura como essa, mas tão necessária, porque é uma palavra do Senhor em amor à vida desta casa, dessa igreja. Todos aqueles que aqui congregam, aqueles que também estão acompanhando pela internet, recebem essa palavra de correção de rota, de realinhamento, de observância da nossa ordem interna para uma nova ordem externa, uma mudança de dentro para fora, permitindo que o Espírito Santo possa criar em nós um movimento que nos renova, que nos traz a metanoia, a mudança de mente para novas mudanças de atitude, para que possamos perceber que é o Espírito Santo que nos sustenta nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nos momentos terríveis que nós vivemos. Não é por nossa força, não é por causa dos nossos diplomas, das vitaminas, dos remédios, dos tratamentos que fazemos, que conseguimos superar. Não, de forma nenhuma. Isso ajuda. É o Espírito Santo em nós que nos sustenta, que nos fortalece nos momentos mais terríveis da vida. Que possamos ter essa percepção hoje, ou a partir de agora. E agradecer ao Espírito Santo. E amanhã dar bom dia ao Espírito Santo, todos os dias. Agradecer porque é o Espírito Santo que nos tira da acomodação, que nos livra da procrastinação. Senhor, fala forte nessa área com a gente, que a gente possa terminar o que começou, antes de começar coisas novas. Afasta-nos desse pecado da feitiçaria, em nome de Jesus.
e aquece a nossa vida espiritual. Tira-nos da mordidão espiritual. Senhor, perdoa porque, enquanto igreja, quem sabe um dia estivemos prestes a ser vomitados da tua boca. Mas obrigado porque o Senhor nos corrigiu. Obrigado porque o Senhor entrou nesta casa e está dentro desta igreja. Porque nos acordou no tempo certo. E nós dissemos, sim, Espírito Santo, toma o teu lugar nesta casa. Por isso, sempre temos o costume e o orgulho de dizer, Espírito Santo é o pastor titular desta igreja. E nós somos apenas auxiliares do teu reino. Queremos dizer que amamos ao Senhor cuidando das pessoas. Aquece nossa vida espiritual, livra-nos dessa mordidão espiritual. Tira-nos dessa frieza, restaura o primeiro amor. Eu te peço isso na vida daqueles que estão desejosos, porque o Senhor não é intruso. Obrigado pela tua gentileza. Obrigado porque o Senhor nos despertou hoje para o perigo de cairmos aí no pecado da apostasia. Livra-nos, porque nós não queremos perder a salvação. Algo tão lindo conquistado por Jesus na cruz. Queremos acessar essa salvação de uma forma avivada, ou seja, despertada para esse caminho da justiça. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, como o Senhor tem tido. Abençoa esta casa, esta igreja, as famílias aqui representadas, os ministérios, as células, toda a liderança, os irmãos que acompanham pela internet desta igreja, de outras igrejas espalhadas no Brasil, até em outras partes do mundo. Sede com eles também. Essa oração tem chegado até os confins da terra. E a igreja tem cumprido o propósito e a razão da sua existência. No ID de Jesus, acolhemos os amigos, visitantes e nos agradecemos em Jesus Cristo, Senhor da igreja. Amém. Recebam a bênção de Deus. Terça-feira o culto, normalmente, 19h30. E vamos ver aí as células. Fiquemos atentos aí às células na quinta-feira. Que a graça infinita, graça, superabundante graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força, a companhia, a presença sempre constante e marcante, revigorante do Espírito Santo, sejam derramados sobre nós e vós, igreja amada, querida, preciosa do Senhor. Igreja essa espalhada por todo o mundo, por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Ótima semana. Vamos com Jesus.